Nossa convidada traz uma história que emociona e transforma. Cristiane de Carvalho enfrentou a obesidade e, com muita determinação, virou a chave. Mais do que emagrecer, ela entendeu o poder da nutrição como ferramenta de vida. Hoje, como nutricionista, ela acompanha outras pessoas nesse processo com sensibilidade, conhecimento e verdade. Sua experiência pessoal é sua força. Seja muito bem-vinda, Cris. Nós estamos muito felizes em recebê-la hoje. Não é, Fer? Muito, muito feliz mesmo. Que honra nossa ter você aqui. A honra é toda minha. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de compartilhar um pouquinho da minha história e do meu trabalho. Ai, que bom. E a gente também. Hoje, na verdade, eu falei pra Evelyn que a gente veio assim, eu queria ter um caderninho para as dicas, né? Aqui, ó, só Depois anotando. você assiste no canal. A gente assiste o canal, porque a gente precisa, viu? Hoje a sua profissão para nós é algo que a gente precisa, necessita, né? Cris, vamos conversar então um pouquinho? Sim. A gente separou algumas perguntas, deixamos aqui umas colinhas. E a primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte: a sua história pessoal é muito inspiradora, as pessoas vão conhecer agora diante da nossa conversa. Mas eu queria saber como você lida com a experiência de ser uma ex-obesa, né, que é uma questão bem forte, e hoje ser a nutricionista especializada em emagrecimento. Eu digo que essa experiência é um pilar do meu trabalho. Lógico que eu baseei meu trabalho em todo o conhecimento técnico, científico, em todos os anos de estudo que eu tive com a nutrição. Mas o fato de eu ter vivido na pele, né, os desafios de viver com sobrepeso, obesidade, faz com que eu possa acolher meus pacientes com mais empatia, sem julgamentos, né? Então, eu posso usar a minha experiência para atendê-los com mais sensibilidade e fazer um trabalho melhor. Porque eu passei muitos anos na minha vida lutando contra a balança, foram muitos anos mesmo. E fiz muitas dietas restritivas, tomei todos os tipos de remédio, mas foi só quando eu busquei uma transformação real de estilo de vida, de comportamento alimentar, de fazer exercício físico, é que eu pude fazer essa transformação, né? E me apaixonar pela nutrição. Ai, lindo. Nossa, com certeza. Quero saber tudo. A gente fica, assim, impactada com essas histórias. Eu, como eu falei com você agora há pouco, passei pelo processo de bariátrica e tudo mais, e assim, a gente vê que emagrecer não é fácil. Não. Em nenhum momento. Mesmo quando você parte por uma condição mais agressiva, que seria uma cirurgia, é muito difícil também. Sim. Né? Então, assim, a gente, quando obesa, num momento de obesidade, a gente, às vezes, não está naquela condição porque a gente quer. Não é? Sim, com Às vezes certeza. a gente está tentando, né? E assim, eu falo porque realmente eu tentei de tudo. E aí, a hora que você enxerga, vê alguém que passou por aquilo junto com, né? Você fala, poxa, olha só, ela tem propriedade para falar e me ajudar, procurar uma nutrição. Gente, é fantástico. E assim, faz toda a diferença no emagrecimento. Sim, né? porque eu estive durante muito tempo do outro lado. Do outro lado, Então, eu imagino que para você falar a respeito, seja bem inspirador. Até para você, assim, para você se ver, né? Sim, você fala, olha sim. até onde eu cheguei, então as pessoas podem, né, conseguir chegar também, né? Sim. O que mudou em sua percepção sobre a alimentação e o corpo durante o seu processo de emagrecimento? Eu percebi que a alimentação é uma forma de autocuidado. E o nosso corpo é um reflexo dos nossos hábitos, né? Então, nós temos que transformar os nossos hábitos para conseguir emagrecer, transformar a nossa saúde. E eu aprendi a respeitar meu corpo, sabe? Mesmo antes de ter perdido todo o peso que eu queria, eu passei a respeitá-lo, pensar assim, na minha saúde em primeiro lugar. Porque, gente, a saúde é a coisa mais importante que a gente tem, né? Sem saúde, a gente não consegue conquistar nada. Então, eu foquei na parte de nutrir meu corpo e priorizar a minha saúde mesmo. Olha só, e faz toda a diferença, né? Fale, o que mudou para você, Cris, na percepção sobre a alimentação e o corpo durante o processo de emagrecimento? Então, essa parte de que a nutrição, ela é uma parte do meu autocuidado, sabe? E como que você fez essa mudança? Como que era a sua alimentação antes e como passou a ser? Vamos dar esse exemplo, né? Então, eu passei a me alimentar, a escolher melhores alimentos,
a qualidade dos alimentos, a quantidade dos alimentos, né? Eu passei a perceber como eu estava comendo. Eu estava com fome, eu estava comendo porque eu estava nervosa, eu estava com tédio, né? Às vezes a gente não come só quando a gente está com fome, Não, né? total. E assim, aprender a fazer melhores escolhas, né? Porque é um processo para o resto da vida, né? Que não tem data para acabar. A gente precisa aprender para a gente ter autonomia também, né? Para fazer melhores escolhas. Não, com certeza, essa questão que você levantou agora de falar por que eu estou comendo, viu? Eu me vi agora aqui, ó, caiu aqui, ó, porque eu falo isso direto, eu operei o estômago, eu devia ter operado o olho, porque o meu olho continua igual. Então, às vezes, nas crises de ansiedade que a gente tem e tudo mais, por mais que você trate, tudo, às vezes acontece. E aí, a hora que você se vê, você tá ali daquele automático, sabe a sensação de comer pipoca, que você não para de mexer a mão e a boca ao mesmo tempo? Eu me vejo nessa situação, você fala, meu Deus, Evelyn, aonde você vai parar? Calma, não precisa, né? Sim. E a gente não para pensar no que está comendo, come qualquer coisa, em horários que não precisa, simplesmente para, de repente, tampar um buraco que não é fome. Sim, né? sim, É não uma, é fome dor, física. é uma coisa diferente, uma ansiedade, uma angústia. Tem né? gente que fala que você come sentimentos, né? Você está Isso. comendo Sim, sentimentos, é o que você está isso. sentindo ali. E é até interessante porque, então você acredita que as emoções e a mentalidade impactam nesse processo, então, do emagrecimento? Sim, totalmente. É isso que a gente estava falando, emoções mal resolvidas, o estresse, a ansiedade, a depressão, pode desregular totalmente o nosso corpo, a nossa fome, fazer com que a gente coma mais, né? E a nossa mentalidade também, que nem você acabou de falar, né? Eu operei o estômago, mas devia ter operado o olho. Eu falo que a gente deveria ter operado a mente, no caso. Porque a mente é que controla tudo. E ela vai, assim, falar sobre a nossa disposição, sobre a nossa motivação, sobre como que a gente vai encarar os desafios, os obstáculos, sem desistir, sem se culpar, sabe? Então, é muito importante. Eu falo que o emagrecimento, ele é um processo também de autoconhecimento. Tem que ter uma transformação mental, emocional. Não é só o corpo que tem que mudar, né? A mente também precisa mudar. É um conjunto de coisas, Sim, né? com Às certeza. vezes você falou do seu caso, eu falo do meu. Mas tem muita questão do merecimento. Sim. Eu trabalhei muito hoje, tá corrida, eu mereço. Tô cansada, né? Tô cansada, não vou fazer comer, eu mereço. Sim. Então, eu vou comer uma pizza. Então, a gente tem essas escolhas no dia a dia que a gente acaba se boicotando, né? Sim, com Essa certeza. questão do merecimento, né? É por isso que muitas vezes a gente trabalha em conjunto com terapeutas, psicólogos, porque é um trabalho multidisciplinar, né? Então, para ajudar a gente mesmo nessa parte de mentalidade, de emoções, de ter, assim, ferramentas para trabalhar com isso, não é verdade? Com certeza. Acho que toda ferramenta é pouco ainda, né? Porque é Sim. muita coisa. E a gente, como eu falei, a gente come os sentimentos, a gente fica vibrando aquilo o tempo inteiro e vai deixando. E, assim, o que a gente estava conversando, a gente vai se esquecendo um pouco também, né? Vai se anulando, vai sempre Sim. deixando para depois. Isso tudo influencia, né? Uhum. Então, a gente já entende que emagrecimento não é apenas uma dieta. Sim, né? sim. Como que você acredita que a gente falando dessas emoções e tudo mais, elas, além do impacto que elas trazem tudo para questão emocional, física mesmo, porque assim, a gente percebe que quanto mais a pessoa ela vai perdendo a mão da obesidade, né? Vai perdendo a mão, ela vai ficando deprimida, ela vai ficando chateada. Não são todas, claro. Sim. Aí ela fala assim, mas eu sou obesa, mas eu sou saudável, eu não tenho pressão alta, eu não tenho diabetes. Mas e aí, como que a gente lida com isso, né? Com essa mentalidade Da dieta. da dieta. Tá. Eu falo assim que não existe nem magreza saudável, nem obesidade saudável, gente, né? O que existe, assim, cada corpo tem uma forma, cada pessoa tem seu tempo, tem seu caminho, mas a gente tem que procurar a nossa melhor versão, né? Não se comparando nem com os outros e nem com a gente mesmo, porque às vezes a gente está em outra fase de vida. Às vezes eu quero ter um resultado que eu já tive quando eu era mais nova, quando eu tinha mais tempo, e é diferente. Então a gente tem que procurar sempre a nossa melhor versão.
Essa questão é muito interessante, porque o que a gente escuta muito é isso, né? Eu queria voltar a usar aquela calça que eu usava com 20 anos de idade. Tem gente que fala isso, Sim. tem gente que guarda, né? Sim. Pior aí, tem pessoas que guardam, né? Sim. E realmente, você falou um ponto interessante, você não é mais aquela pessoa, né? Sim, as A prioridades vivência, mudaram, o tempo que a gente tem disponível para fazer as coisas mudou, então muita coisa muda, né? Essa O questão nosso de corpo também respeitar, muda, né? Respeitar o corpo, né? Sim, Ficar sim. Muito bom. Isso. E durante essa sua jornada, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Tanto fisicamente como emocionalmente? Fisicamente, acho que foi o processo de reeducação alimentar mesmo, sabe? Porque no começo nosso paladar tá meio acostumado a alimentos ultraprocessados, que são super, hiper e ultra palatáveis, cheio de gordura, de açúcar, né? Sim. Então, treinar esse paladar para ter um prazer em comer coisas mais saudáveis e aliar com o exercício físico, né? Que no começo também não é nada gostoso. Hoje em dia eu posso falar que eu não fico sem fazer exercício nenhum dia. Eu sou totalmente dependente de fazer exercício. Mas no começo eu admito que não é nada gostoso mesmo, né? É uma questão de rotina, né? Sim, sim. E eu acho que quando harmoniza o resultado do processo com o exercício e você começa a ver as mudanças, motiva mais também, sim, né? com certeza, com certeza. A gente fica mais motivado a continuar, né? E emocionalmente, eu acho que foi parar de dar crédito para o julgamento e para as críticas das pessoas, porque as pessoas adoram falar, né? Se você tá gordo, fala. Se tá emagreceu demais, tá feia, fala. Se está fazendo dieta, porque não come nada, tá chata, sabe? Ou se come. E assim, elas sempre vão julgar. Então, parar de dar crédito para a opinião das pessoas mesmo, né? E pensar em você. Porque esses julgamentos, eles nunca vão parar, gente. Faz o quê? Um mês, mais ou menos, eu estava comendo um pedaço de bolo de cenoura. E aí, uma pessoa que me conhece me viu comendo e veio falar, olha lá, Nutri, comendo bolo. Oh, meu Deus. Sabe? Então, assim, as pessoas falam sempre mesmo, né? Julgam Como se não a pudesse, gente. né? Sim, sim. É muito engraçado isso, porque, assim, realmente, o julgamento é o tempo todo, né? Sim. Independente de que fase você esteja. Eu lembro, assim, na época, antes de eu operar, que era tudo assim, tipo, nossa, mas não precisa, porque você deixou chegar nisso, sabe assim? Sim. Era um julgamento pesado, né? Sim. Ele tá comendo de novo? Sabe assim, olha pra você como, nossa, mas de novo? Mas você não tá de comendo dieta? isso? Você vai comer isso? E quando eu fazia dieta, né? Que vivia fazendo dieta, desde que eu me lembro, por gente, eu faço dieta. Aí a pessoa ficava assim, mas, você tá fazendo dieta, né? Você tá brava. Você tá fazendo dieta da proteína? Porque fica mordendo. Eu achava um barato, porque eu falava, gente, como julga o tempo inteiro. Então, assim, se você come porque você comeu, se você não come porque você não comeu. Sim. Aí se você tá gordo, porque você tá gordo. Aí se você tá magro, você tá cabeçudo. Blá, blá. É. Aí é um outro julgamento, né? Sim. Então, assim, o tempo inteiro nós estamos sendo julgados. Aí se a gente for dar realmente crédito pra isso, você não vive. Sim, com não é? certeza, A gente sim. não vive, não tem felicidade, né? E essa dica da Cris de ter mudado a chave com relação a isso é importante, né? Porque até para você iniciar um processo e você desliga essa questão do outro, você consegue tocar melhor, né? Então, vou fazer dieta agora, eu vou entrar numa disciplina, eu vou estar focada. Sim. Hoje as pessoas postam muito as suas rotinas. Sim, então esse com julgamento certeza. vem pelas redes sociais também, né? Hoje de manhã você tá comendo isso, mas ontem você tá comendo pizza, né? Sim, Tipo, sempre vai vir alguma coisa, né? Sim. Então tá preparado, ou eu vou postar, ou eu não, mas eu não vou me importar com o que vai vir ao contrário, Com né? certeza. Porque Com senão a gente não certeza. faz. Julgamento O julgamento triste. existe. Sim. E aí, não é só o julgamento dos outros, é o nosso auto-julgamento. Sim, também. Né? O nosso auto-julgamento. A gente fez uma foto ontem, não foi? Foi. A gente fez uma foto ontem e eu olhei pra foto e falei pra Fernanda, eu tô ficando careca. Foi. Aí ela falou assim, onde você tá vendo isso? Mas é por quê? Porque a gente se julga o tempo inteiro. A gente se cobra demais. Se cobra. E não precisa, viu? Sim. Não tô careca, eu sei que eu tenho cabelo. Mas Sim. assim, é uma forma de autocrítica, né? Pra Sim. quê? É uma coisa que realmente a gente tem que trabalhar e se respeitar em cada momento que a gente tá passando, Sim, né? com certeza. Isso é fundamental. Essa questão da mente, ela também tem uma outra questão, que é quando a gente se engana. Sim. No processo de emagrecimento, Cris, o que você acha que as pessoas mais se enganam? Como que em relação aos hábitos alimentares, como é que ela acaba se enganando nesse processo? Tá, eu acho que as pessoas, elas querem ser perfeitas.
Então, ou elas fazem tudo perfeito, ou elas não fazem nada, elas desistem, sabe? Aquele negócio de ou é 8 ou 80. Então, elas acham que se elas deram uma escapada e fizeram uma refeição mais assim, fora do planejado no fim de semana, então agora, já que, né? Já que eu comi esse bolo, então eu vou jantar a pizza, eu vou tomar o sorvete e não volta. Eu falo que assim, o segredo é você voltar para o planejado já na próxima refeição, porque a gente não vai acertar 100% do tempo e tá tudo certo, sabe? Mas o importante é você voltar, porque daí essa refeição não vai ter o impacto do que você juntar a quinta com a sexta, sábado, domingo e voltar na segunda. As pessoas ficam sempre assim, eu recomeço segunda, e fica naquele ciclo de despedidas, de comida, sabe? Então, eu acho que não é saudável, E começar logo, né? Não é esperar o dia, né? Você falou a próxima refeição. Então, já vou ajustar na próxima refeição você já ajusta. Legal, né? Uma dica ótima. Sim. Não, com certeza. Eu lembro que das diversas, você vai saber também, tinha o dia do lixo. Sim, antigamente tinha isso mesmo. Não, mas não é o dia do lixo, é o desespero, né? Porque você é vai o dia do tudo. desespero. No mesmo dia, gente, você desembestava, comia e depois ficava passando mal. Sim, porque daí todo o trabalho que você fez durante a semana inteira, você perdia naquele dia, você voltava na estaca zero, né? E acordava no dia seguinte inchada, desanimada. Com enjoo. Porque você se arrebentou de comer. Então, assim, você vê e fala, nossa, quanta coisa a gente não faz tentando acertar, né? E vai, em vez de procurar uma ajuda, né? Sim. Que faz toda a diferença. Em vez de procurar logo uma ajuda médica, uma ajuda, né? Vai lá, procura alguém, uma pessoa que tem experiência, que possa ter propriedade para falar. Não, a gente fica pulando de gato, de galho em galho, galho em galho. E outro erro também, outro erro comum também é buscar soluções milagrosas e rápidas, né? Tudo que a pessoa ganhou de peso em 20, 10 anos, ela quer perder em um mês, né? Faz sentido. E aí, ela quer fazer dietas muito restritivas e essas dietas não são sustentáveis, ela volta a reganhar, essa é a minha história, tá, gente? Ela volta a reganhar todo o peso de volta e mais um pouquinho e fica naquele ciclo de frustração e culpa, né? Essa questão de remédio é muito interessante também, pessoal, né? Essa coisa rápida entre remédio, né? E sempre foi muito comum, né? As pessoas querem algo mais rápido. Não tem esforço, toma um remédio. Mas uma vez eu fiz isso. E quando você para, volta tudo aquilo assim, muito rápido, né? Sim. Então é uma enganação muito grande, né? Você pode perder, mas depois volta tudo de novo, você para, né? Sabe, Fer, eu não sou contra essa parte de remédios, principalmente agora que tem essas canetinhas que tá todo mundo usando. Se você tem indicação e tá fazendo acompanhamento com o médico, eu acho super válido. Mas o que eu sempre falo aqui, o remédio é uma boia para você aprender a nadar. Aí você vai usando ele. Quando você aprende a nadar, você solta a boia e vai sozinha, né? Então, assim, você tem que aproveitar esse tempo que você está tomando remédio, que seu apetite está mais reguladinho, né? Que você está mais motivada para aprender e reforçar esses novos hábitos, tanto alimentares quanto de estilo de vida, fazer exercício. Porque na hora de fazer o desmame do remédio, você já está com os hábitos, entendeu? Mais consolidados. Fantástico, isso também é boia. Nossa, sim. Gente, olha, eu nunca olhei com esses olhos. Não, só tomava, né? Só toma e vai. E aí você quer o resultado, então fala, vou ficar tomando que eu tenho resultado. Sim, aí depois que teve o resultado, você volta. Você não aprendeu nada. Anterior, aí volta tudo, ganha de novo. Ganha tudo de novo, né? Nossa, fantástico. Olha, e a gente vê assim, a mídia, as redes sociais, tudo mais, elas forçam a gente a um corpo perfeito, a uma ideia de corpo perfeito, de vida perfeita, tudo mais. Como que você lida com essa pressão estética que muitas pessoas sentem ao buscar o emagrecimento? Eu sempre falo que a saúde vem antes da estética, que a saúde está em primeiro lugar. Mas que é super válido e a gente não vai ser hipócrita. A gente quer estar feliz com o corpo, com a imagem que a gente vê no espelho. A gente quer poder escolher qualquer roupa na loja, na verdade. E isso é super válido. O que não pode é essa estética virar uma prisão, né? E você ficar tentando se encaixar dentro de um padrão. Isso que não é legal, né? Você tem que valorizar o seu tipo de corpo, o seu biotipo e pensar em nutrir o seu corpo, né? Para que ele funcione perfeitamente. E como que é equilibrar essa saúde,
a aparência sem perder aqui, ó, a sanidade. Porque a gente fica louca. Sim. Eu fico louca. Sim, por isso que eu falo que, mais uma vez eu vou falar, que a obesidade, ela tem que ter um tratamento multidisciplinar. Muitas vezes a gente precisa também do acompanhamento de terapeuta, de psicólogo, para ajudar a gente com todas essas ferramentas que são necessárias para a gente não ficar louca, que nem você falou. Não, porque realmente eu falo, viu, né, como eu falei, eu já vivi isso, não foi uma vez só. Então, assim, eu lembro de quando eu comecei a engordar e eu ficava sempre naquela oscilação, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Procurava clínicas de tratamento e dieta de tudo que é nome, livros, comprava livros de dieta para seguir, para fazer. Aí fazia, emagrecia, ficava legal. Aí acabava a dieta, voltava tudo e mais um pouquinho. Tudo e mais um pouquinho. Então, assim, a gente vai... E aí, a hora que você vai procurar uma roupa, a hora que você vai ver uma coisa, não serve, você fica frustrado. Você sempre quer uma coisa e daí, de repente, vem alguém e fala, ai, não tem o seu tamanho. Ou você tem aquela roupa que você gostava, que naquela época você estava magra, a hora que você vai vestir a roupa não fecha. Então, assim, a gente fica sempre querendo mais e... nunca tá, sabe? No meu caso, eu ficava patinando o tempo inteiro, no mesmo lugar, não saía do lugar. Por quê? Porque eu não tinha entendido ainda o que era. Fui procurar terapia para entender onde eu tinha que chegar, né? Mas, enfim, a gente vê que as pessoas, elas se julgam e olham sempre a grama do vizinho, né? Sim. Sempre olha. E ainda mais com a rede social, a pessoa vai, olha e mesmo. quer, não entende que ela precisa, de repente, de uma ajuda mesmo, né? Organizar a alimentação, o estilo de vida, tudo isso, né? Faz toda a diferença, E a né? rede social hoje tem de tudo, né? Tem tudo. Existem pessoas também que vendem emagrecimento, mas que não é real. Sim. Né? Às vezes a pessoa fez algum procedimento, ela tem, Sim. às vezes até bariátrica, mas ela não menciona isso. Ela mostra aqueles hábitos que ela teve, compra o meu curso, que você vai ter o mesmo resultado. Só que não tem esse respaldo, é um processo, na verdade, Sim. né? E não é um processo fácil, e não é curto, é um processo longo, né? E eu vejo isso muito nas redes sociais. As pessoas não abrem, sabe, o que elas tomam, o que elas fazem para ter aquele corpo. E a gente fica muito se baseando nesses estilos que a gente vê no Instagram, que às vezes a foto tá até editada, gente, né? Tá trabalhada. E a gente fica se comparando, mas nem é nosso. Às vezes também a pessoa tem aquele corpo porque é o trabalho dela também, né? Sim. E a gente não trabalha com o nosso corpo, com a nossa imagem totalmente jeito. igual a elas. Então a gente não tem que ter aquele padrão. A gente não tem que ficar se espremendo para caber nesse padrão, né? Isso é Essa fantástico. questão que a gente falou agora do processo contínuo, né? Não é algo tão fácil. Sim. Então, como que você mantém a motivação dos seus pacientes para que esse emagrecimento não seja apenas uma fase e sim uma transformação na vida dele? Tá. O que eu faço? Eu proponho mudanças graduais. Ninguém vai nutricionista hoje, gente, comeu a vida inteira errado. Só o fato de passar comigo uma vez, amanhã você não vai começar a comer direito, né? Então, assim, são mudanças graduais. Eu coloco metas realistas, sabe? Pequenas metas para a gente ir alcançando. A gente vai comemorando cada conquista, cada novo hábito que você adquiriu, né? Mas o mais importante de tudo é o autoconhecimento, né? Porque quando o paciente ele entende por que ele está fazendo aquilo, ele se conecta com o processo. Porque, assim, motivação vai e vem. Um dia você tem, outro dia você está desmotivado. Então, assim, mas propósito permanece, né? Então, qual é o seu propósito? A gente não pode focar só na perda de peso. O emagrecimento só na perda de peso. Tem que ser uma transformação, que nem a gente já falou aqui, do estilo de vida, para a gente ter qualidade de vida, né? Para a gente ter saúde, disposição, né? Nossa, faz toda a diferença. Faz. Conversar assim, faz toda a diferença. Não, e assim, com ela, porque eu me identifiquei tanto ao conhecer o trabalho da Cris, por ela ter propriedade numa questão minha, que é o emagrecimento para quem tá com obesidade. Então, às vezes você senta com uma pessoa, não que outros profissionais não tenham também conhecimento para te transformar, mas você passou por esse lado. Então, até a hora que, sei lá, vão me boicotar, ou uma fala minha que ela sabe que é uma fala que ela teve no passado, e ela vai saber contornar. Então, essa ajuda, né? Você sentir que você tá acolhido. Acho que esse é o ponto maior, assim, que eu vejo. E a gente falando, né, de tudo isso, quando você vai, enfim, fazer alguma dieta, tudo também tem a questão que eu até quero ver com você, a questão de valores,
né? Valor financeiro mesmo, né? Porque todo mundo fala, nossa, fazer dieta custa caro, tem que comer coisa cara. Então, você acredita que a alimentação saudável, ela precisa ser cara, restritiva, para ser eficaz, para fazer a diferença? E qual é a sua visão sobre essas dietas de impacto a longo prazo? Essas dieta de louco, né? Tá, definitivamente não. Dieta não tem que ser restritiva e muito menos cara, né? Eu não trabalho com dietas restritivas porque elas são insustentáveis a longo prazo. Elas não educam o paciente, que nem a gente falou. Você precisa aprender a se alimentar. Porque daqui a pouco você não vai ficar passando comida a vida inteira. Daqui a pouco você tem que ter autonomia para fazer as suas próprias escolhas. E os alimentos têm que ser os mais acessíveis e baratos possíveis. É a tal comida de verdade. Sim. Então, a base da alimentação vai ser arroz, feijão, carnes, ovos, verduras, legumes, frutas da estação, que são as mais baratas. Sabe aquele desembalar menos e descascar mais. Só de você incluir esses alimentos mais saudáveis na sua alimentação, assim, automaticamente você acaba reduzindo a ingestão de outros alimentos que são ultraprocessados, por exemplo, né? Então, eu recebo muita gente no consultório que fala, ai, Nutri, vamos cortar o quê? Né? Vamos cortar o glúten, a lactose, o carboidrato, o que vamos cortar? Eu falo, vamos pensar o que a gente vai incluir? Né? Olha, vamos incluir primeiro. Então, vamos incluir uma fruta no seu... A pessoa não come fruta. Então, vamos incluir uma fruta no seu café da manhã, no seu lanche da tarde? Vamos incluir verduras e legumes no seu almoço e no seu jantar? Vamos incluir proteínas em todas as refeições? É muito mais fácil assim, né? Esse processo de você pensar em incluir ao invés de cortar, tirar, né? Mas eu acho assim, que o maior segredo da alimentação saudável é a organização. A gente tem que planejar as nossas refeições da semana com antecedência. Então, eu sempre oriento meus pacientes a tirar um tempinho, às vezes no final de semana, no começo da semana, fazer as compras, deixar as frutas cortadinhas na geladeira, as verduras lavadinhas, deixar 1 ou 2 proteínas prontas. Porque, gente, vamos pensar, qual é a chance da gente chegar na segunda-feira, às 7 horas da noite em casa, cansada, com fome, e preparar uma refeição do zero? Imagina, você pede a pizza. É muito mais fácil, né? Mais rápido, né? Nuggets. Sim. Nuggets, miojo, amo. Amo miojo, viu, Cris? Então, é Às vezes muito... conversa. A louca do miojo. Nossa. Depois a gente conversa sobre... Conversa com ela. Eu dedando, né? Então, é muito mais fácil pedir delivery, Sim. né? Aí, se você for ver... a conta do delivery no fim da semana é muito mais alta se você tivesse feito um mercado, um hortifruti. Eu sempre falo, então, que a organização faz com que você economize tempo e dinheiro. Sim. E aí resulta numa saúde melhor. Sim, com Porque, certeza. Né, as escolhas, a troca das escolhas. Porque tem até delivery de comida saudável, gente? Tem delivery de salada com frango. Tem um monte de delivery saudável hoje em dia, assim, que dá pra pedir quando tiver, assim, né? No desespero. Sim. Mas quem que pede? Imagina. Não, a gente vai no outro. Sim. Da comida gostosa. No bacon. Muito. É muito isso. Quais são as melhores estratégias, então, que você acredita que a pessoa pode utilizar para desenvolver essa relação saudável com a comida? Então, você já falou aí da questão da organização. Então, o ideal seria assim, faz a compra e cozinha para a semana, já deixa pronto. O que você costuma instruir seus pacientes? Sim, eu acho que o mais fácil é deixar o máximo de coisas prontas já, né? Tipo a proteína, porque é o mais difícil, né? É o mais demorado, né? Então, você deixa um frango desfiado, uma carne moída. Depois, durante a semana, você vai só fazendo os complementos, sabe? Eu fazia tudo isso no domingo. Hoje eu tiro a segunda-feira só para fazer as marmitas da semana, que eu acho super importante. Mas, para ajudar meus pacientes também a ter essa relação saudável com a comida, eu procuro mostrar que a comida não é prêmio e nem é castigo. Sabe aquela coisa, não tem alimentos bons, alimentos maus, alimentos vilões da dieta, sabe? Sim. Que a gente vê muito no Instagram. Que só a partir do momento que você para de demonizar os alimentos, né? Você já passa a ter uma relação mais saudável com eles, né? E também não tem aquela lista de alimentos permitidos e proibidos, né? Porque só o fato de você autorizar a ingestão daquele alimento, você tira a importância dele. Porque tudo que é proibido
é mais gostoso, né, É. gente? Se eu falar pra você que você não pode comer tal coisa, amanhã você já tá com vontade, É. né? É a mente da Nunca gente, comeu, né? nunca comeu quiabo, nem mas você gosta. não pode, aí você vai gostar. Você vai falar, Sim. nossa, mas eu queria experimentar um quiabo. É, com certeza. Mas ninguém proíbe quiabo, né? Sim. Infelizmente, né? Então, eu prefiro sempre instruir meus pacientes a ter consciência alimentar, comer com prazer, sem culpa, com atenção plena, sabe? Sentindo o gosto dos alimentos, os sinais de saciedade. É muito mais saudável do que proibi-lo de comer qualquer coisa. Não, com certeza, que realmente, como eu falei, ninguém proíbe quiabo, né? Então, Sim. é melhor deixar que coma, né? Só Come. come equilibrada, né? O que você aprendeu sobre si mesma durante a sua jornada do emagrecimento e transformou a sua vida pessoal, assim, transformou? Eu aprendi que eu sou mais forte do que eu pensei. Porque é um processo longo, né, e complicado muitas vezes, e aí a gente se vê que é mais forte mesmo do que tudo isso. E que eu mereço me cuidar, sabe? Nossa, com certeza, essa parte do eu mereço nossa, toca assim, né? Porque realmente a gente acha que, porque passei por um estresse, eu mereço comer isso, eu mereço. A hora que você entende que o eu mereço é mais do que comer, né? Mais do que beber alguma coisa, aí você entende que vai além, você consegue ficar sem, né? Você começa a trocar. É uma coisa que Sim, precisa né? trabalhar ainda. Trocar. Sim. Do emagrecimento. Eu acho assim, que o meu valor, eu vi muito assim, meu valor não está no meu peso, mas está nas escolhas que eu faço. Então, assim, eu escolho me alimentar bem, eu escolho preparar minhas refeições, eu escolho me exercitar, né, todos os dias. Então, são escolhas que a gente tem que fazer para viver melhor. E vira um hábito, né, Cris? Sim. Porque a constância, né? Que é o que você falou no início. Eu não me vejo mais sem fazer exercício. Sim, Então, virou uma rotina que faz parte da sua vida hoje. Sim. Hoje a constância é muito melhor do que a perfeição. Aquela questão que a gente falou, que às vezes as pessoas desistem, elas querem fazer tudo certo, se faz alguma coisa errada. Não, é melhor ser constante, né? Volta pro plano. Ninguém vai ser perfeito 100% do tempo e ter que fazer dieta 100% do tempo. Mas a constância, ela faz com que a gente crie hábitos duradouros. Gente, isso faz toda a diferença. Faz mesmo. Ai, olha, Vou precisar marcar minha consulta. com certeza faz a diferença. Assim, hoje eu ainda tenho que brigar, né, com o peso, porque não é porque eu operei que eu não engordo mais. Sim. Tem o reganho, né, que tem e que acontece com muitas pessoas. Então, assim, a gente vive lutando ainda. Mas eu acho que é mais uma luta emocional do que qualquer Física. outra, entendeu? Porque é realmente, como eu falei, eu operei o estômago, Sim. entendeu? Então, o meu olhar ainda continua o mesmo. Não é o olhar que eu falo, é o olhar emocional. Se eu não trabalho, se eu não faço terapia, não trabalho a minha cabeça, eu vou cair nos velhos hábitos. Sim. Entendeu? Volta para os velhos hábitos, que é aquela coisa de sentar no sofá e ficar ali comendo. Sim. Comendo sem parar, sem... E é engraçado, porque quando a gente muda alguma coisa, aí vem aquela ânsia, né, de querer fazer. E aí eu desembestei a comer bala. Meu Deus do céu. Eu falei, mas o que é isso? Eu nunca fui de comer doce. Mas o que é? É a ansiedade. Quando eu percebo que eu tô muito ansiosa, eu preciso comer alguma coisa. O que tiver na minha frente. Por que não deixa um cachinho de uva? Você pode comer, porque, né, você vai passar por aquele processo. Faz parte. Mas troca, deixa uma fruta picada, mas não, a bala é mais fácil, né? Tá ali no potinho, entendeu? Sim. E essa questão que você falou, de preparar para a semana, faz toda a diferença. Porque eu posso fazer isso, pega um pedacinho do fim de semana ali, corta uns negocinhos, deixa lá nos potinhos, você vai trabalhar, leva aquele potinho. É muito mais fácil você não sair da linha. Sim. A questão da organização. Gente, exatamente, se organiza, né? Faz isso, mas é um trabalho que tá aqui, ó, Sim. na cabeça. Mas eu vou falar que eu luto até hoje contra a obesidade, porque se eu voltar para os velhos hábitos, tudo volta a ser como era antes, né? E a obesidade é uma doença que ela não tem cura, ela tem controle, né? Você fala, é porque a nossa mente... Não, mas o nosso corpo também, o nosso metabolismo fica querendo que a gente volte àquele peso máximo que a gente teve, sabe? Então, é uma luta diária. Luta diária, não, com certeza. É fantástico. Gente, a gente vai ficar aqui para sempre. Porque a gente se vê fazendo coisas o tempo todo, você tem que estar ali de olho, porque senão você volta.
E você sente, Cris, que a questão de você ter obesidade hoje não mais, você sente ainda que tem alguma pressão em cima de você quanto a isso? Você falou da questão de lutar pela alimentação, Sim. mas eu digo pressão externa, julgamentos. Você ainda sente algo nesse sentido? Sim, eu sinto que tem uma pressão, sim, tem julgamentos. Lembra que eu falei que até fui julgada por comer um pedaço de bolo? As pessoas pensam que a gente é nutricionista, que a gente come. Eu acho que agora mais ainda, né? Porque não só pela questão de você ter vencido a obesidade, mas por você ser nutricionista. Sim. Então a pessoa já te olha julgando. Ela não pode estar fora do peso, ela não pode comer nada diferente. Uma judiação, o que é isso? Não é assim? Você fala, meu Deus, quem... Porque não é assim que a gente vive, né? Você também quer colocar o pé na jaca, não, mas que seja pôr o pé na jaca, depois você volta ao normal e tá tudo bem, né? Sim. Mas realmente, eu imagino que o julgamento deve ser até mais pesado. Com certeza sim, com certeza. Como o equilíbrio emocional pode ser alcançado através da alimentação? Eu penso assim, quando a gente começa a se alimentar melhor, a gente fornece os nutrientes necessários para o nosso corpo, sabe? Tanto os macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gordura, e os micros, que são as vitaminas e os minerais. E com isso, nosso corpo passa a trabalhar melhor. Então, o nosso intestino melhora, o nosso sono melhora, o nosso humor melhora, a disposição melhora. Então, fica tudo mais fácil, né, da gente fazer, da gente lidar no dia a dia, a gente fica mais disposta para continuar essa jornada, né? Nossa, vantagens. Não, sim, com certeza. Tem que fazer, não adianta. E é uma questão de vitamina, então. Sim, né? De repor de nutrientes, né? Isso. É isso. Às vezes a pessoa não está dormindo direito porque está faltando algum micronutriente, ou está indisposta, está achando que está com preguiça, mas é só falta de uma vitamina, de repente, não é verdade? Então... Eu ouvi falar até da questão de depressão também, que a pessoa, às vezes, com falta de algumas determinadas vitaminas, ou uma alimentação muito errada, ela pode se sentir deprimida. Não entrar em depressão, Sim. mas estar em fases depressivas. Sim, a gente sente que está mais tristinha, né? Olha só que coisa, né? Às vezes até está meio esquecida, é falta de alguma vitamina, né? Eu já... Bem isso, eu tenho, às vezes, dá um delay, assim, eu vou ali na farmácia e falo, vamos tomar uma B12, né? Porque eu percebo, por conta né? Eu percebo isso. Mas na alimentação faz a diferença também, né? Sim, mas o importante é fazer um tratamento bem individualizado, porque às vezes a gente não consegue mesmo alcançar todos os nutrientes que a gente consegue através da alimentação mesmo, é necessário uma suplementação. Aí a gente acompanha através dos exames bioquímicos e vê o que a gente precisa repor, né? Olha só que legal. É bem individualizado. A diferença de conversar com quem entende, né? É ter o respaldo, né? Aquela questão Não do acolhimento. Até porque o processo de emagrecimento, ele é um processo doloroso. Sim. Não vamos dizer que não foi, você passou, eu preciso passar, então eu sei que não é fácil. Mas, tanto na parte física como psicológica, precisa ajustar esses dois pontos. Como é que você ajuda os seus pacientes a lidarem com os altos e baixos dessa jornada? Não só a questão de, hoje eu jaquei, volta para a próxima. Isso aí você comentou, eu entendi muito bem. Mas eu falo muito a questão da pessoa querer abandonar. Sim. Porque acontece, né? Ela vai ali, daqui a pouco ela, não é... Eu vou até complementar, vamos supor, hoje eu falei que ia ser uma consulta particular, né? Então, eu tô com diabetes agora também. Só de remédio, não é aquela, tipo, não sei como fala, tipo 1, 2, enfim. Não é da insulina, é a outra. Me deu um baque. Sim. Total. Então, lógico que eu preciso regular a alimentação, exercício físico tem que fazer parte da minha vida, tem que regular uma dieta, tudo certinho. Mas isso desmotiva. E até para começar, você fala, meu Deus, né? Aí agora eu tô com um problema. E agora? O que vai acontecer? Só que você não tem aquela... Então, como que você lida com o seu paciente, né? Como é que você trabalha ele? Eu mostro para ele que é super normal, que a dor faz parte, sim, do processo e que a mudança de hábitos de vida, de hábitos alimentares, ele não é linear, ele é feito de altos e baixos mesmo, né? E que a gente vai errar, a gente vai pensar em desistir e vai desanimar, mas a gente tem que aprender com os erros e seguir em frente, porque a vida não vai parar, né, pra gente aprender. Então, continuar no caminho. É isso aí. Até porque se a gente for pensar, a vida pode parar sim, se a gente não se cuidar. Sim, né? com certeza. Acho que esse é um ponto motivador também, né? Agora, Fer, você tem um propósito maior, né? Para buscar a sua alimentação. Verdade. Faz toda a diferença. Sim. E qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que
estão nesse processo de emagrecimento, mas às vezes se sente desanimado, desmotivado ou até quer parar. O que você diria? Eu falaria que, por mais difícil que seja o seu processo, não desista, né? Siga em frente, dando um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Comece pequeno, mas comece. E comece o quanto antes. Para de ficar inventando desculpa, sabe? E esperar o momento ideal para eu começar. Porque esse momento ideal não existe. A vida, o trabalho, os eventos sociais, eles não vão parar para a gente aprender a se alimentar e fazer dieta, né? Então, assim, pare de tentar ser perfeito, querer fazer ou tudo ou nada. Comece com metas pequenas, progressivas. Comemore as suas conquistas, né? E seja gentil com você mesmo, né? Tenha paciência, respeite o seu corpo. Que, assim, não é um processo fácil, não é rápido, mas ele é possível e ele vale muito a pena. Posso dizer que ele vale muito a pena. Nossa, linda, linda. Eu imagino que deva valer mesmo, assim, toda essa questão alimentar e tudo mais, porque a hora que você entrou, eu falei, Fernanda, que mulher linda. Ela é magra, linda. E a pele, gente, que pele. Então, acho que você vê reflexo de tudo isso, né? Sim, A boa A boa Uma boa alimentação, você vê o alimentação. reflexo em tudo. Com Cabelo certeza. lindo, pele linda, magra, olha só. Então, assim, é só motivação positiva, né? Tudo. Ai, obrigada. E, Cris, o que mais te motiva hoje na sua área? Poder ajudar outras pessoas, sabe? Ter transformado toda essa minha jornada de vida no meu propósito de vida, na minha missão, ajudar outras pessoas, mostrar que é possível com o meu exemplo, sabe? Quando eu recebo os feedbacks dos meus pacientes, eu fico com uma emoção que eu não sei nem explicar. Isso é uma delícia. Amor pelo que faz, né? Sim, sim. É notório. Foi maravilhoso conversar com você, Cris. A gente teria que ter 2 programas com ela, Não, que com ela vai ter que certeza. voltar, viu? Eu Falar volto. mais. Pode Vamos convidar voltar que eu pra falar volto. sobre outros assuntos. Obrigada mesmo por essa aula que você nos deu hoje. Eu saio daqui do programa hoje motivada a mais ainda, porque a motivação a gente sempre tem, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente sabe que tem que ir pro certo, mas hoje eu me sinto mais assim motivada a buscar ajuda e não tentar sozinha. Sim. Então, muito obrigada por essa aula de hoje. Sim. E a gente agradece muito, eu agradeço muito. É muito bom a gente trocar ideias, né, conversar e assim, soma conhecimento, né? A gente Sim. percebe quando, né, a pessoa entende do que está falando, viveu aquilo. Eu, como ex-obesa, também consigo enxergar a verdade no que você está falando e isso é fundamental para animar, para fazer a gente não desistir, porque vai ser uma luta constante, é uma coisa que a gente vai brigar para sempre. Sim. Mas não precisa, na verdade, não precisa ser uma briga, né? Não precisa ser uma briga. Pode sim. andar de mão dada e falar, não, vamos junto e fica bom, né? Sim. Fica leve. Sim. Eu acho que isso é fantástico. Muito obrigada. Muito Eu que obrigada agradeço, mesmo. gente. Adorei participar, viu? Obrigada. Obrigada.